Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualasse a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído,
Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo de Mateus 20, daquilo que nós acabamos de ouvir. Nós vemos aqui o Senhor Jesus dando uma parábola, falando a respeito de um senhor, pai de família, que saiu assalariar os seus trabalhadores. Ele diz que ele contratou trabalhadores em várias partes do dia, no início do dia, ao meio-dia e no final do dia. E combinou com esses trabalhadores o mesmo salário, desde aquele que iniciou o dia, né, na madrugada, e até aqueles que foram contratados durante diversas horas do dia. E o critério de chamada que o Senhor Jesus fala a respeito desses trabalhadores é que ele encontrou esses trabalhadores desocupados na praça, né? E ele interrogava: por que vocês não estão trabalhando? E eles justificavam: olha, nós não estamos trabalhando. As pessoas falavam: nós estamos trabalhando porque ninguém nos contratou a trabalhar. E então eles falaram: então vai para a minha vinha e trabalhe. E assim foi com todos os trabalhadores que fizeram esse trabalho na vinha. No final do dia, o senhor da vinha vai até o seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes. Paga aquela jornada de trabalho, começando pelos aqueles que foram chamados por último, né? Na última hora, deu o salário do trabalho. E assim por diante. Quando chegaram os primeiros, aqueles que tinham passado o dia trabalhando no sol, na labuta do dia, eles, quando viram o pagamento daqueles que tinham sido derradeiros, eles imaginaram que quando fosse o pagamento deles, seria dobrado ou 3 vezes mais daquilo que os derradeiros receberam. E aí então, quando o senhor da vinha o mordomo do senhor da vinha foi e fez o pagamento, eles murmuraram. Eles murmuraram contra o pai de família, dizendo por que os derradeiros trabalharam só 1 hora, que era o que eles chamavam da 1/10 da hora, e recebeu igual a nós. Nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Por quê? E aí então o senhor da vinha responde para eles: amigo, mas eu não te contratei, quando eu te chamei, eu não te contratei por esse salário? Por que você está achando ruim? Eu não estou te pagando aquilo que eu contratei para você o seu trabalho? Você está achando ruim de eu ser bom para aquele um? Eu não tenho o direito de fazer aquilo que eu quero daquilo que é meu? Se eu quiser fazer o que eu quiser do que é meu? Ou os seus olhos são mau porque eu sou bom? Aí conclui e fala: ó, aqui está o que é teu e retira-te. Se eu quero dar a esse derradeiro tanto quanto eu dei a ti, o problema é meu, que eu sou dono da vinha, eu que sou o senhor da vinha. Queridos, o Senhor Jesus conclui essa passagem dizendo o seguinte: os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque são assim chamados, mas pouco escolhidos. Querido, essa parábola do Senhor da vinha é tremendo para nossas vidas. Isso é poderosa para nós, igreja do Senhor do século 21. Isso diz respeito a nós, querido. Isso diz respeito à igreja do século 21, a igreja do Senhor Jesus. Aquela conquistada pelo Senhor Jesus da cruz do Calvário. Diz respeito a nós que temos a fé no Senhor Jesus. Isso aqui é o seguinte: a vinha, queridos, é a obra de Deus. A vinha é a obra do Senhor aqui na terra. E diz a palavra, querido, que os trabalhadores, os primeiros foram chamados trabalhadores. Isso fala daqueles que serviram no Antigo Testamento. Aqueles que foram da igreja que se iniciou na descendência de Abraão, né? Que veio toda a história do povo de Deus. Esses foram os primeiros.
E a palavra diz, querido, que nós vamos receber o mesmo salário deles, que trabalharam anos, lutaram com os profetas, passaram pelo que eles passaram. Lá em Hebreus 11, há uma citação que fala a respeito dessa parábola. E Hebreus 11 cita os heróis da fé, aqueles que o corpo foi transpassado, aqueles que pela fé eles passaram pelos danos, passaram pelo fogo, passaram por ataques de leão, romperam com exércitos, a luta desses homens para estabelecer o trabalho da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Foram uma luta. E o Senhor Jesus diz que nós que somos os derradeiros, que viemos agora, né, na consumação do século, na época de que o Senhor Jesus está vindo, já vai haver a consumação de toda a história da igreja na face da terra. Toda a história do povo de Deus na face da terra vai se concluir na nossa geração, querido. Nós que somos esses derradeiros, da qual a parábola se cita aqui, nós que fomos contratados para a última hora, nós temos essa chamada, querido. Isso diz a nós a respeito da igreja do Senhor Jesus, a igreja da última hora. Nós estamos na última hora, queridos. O Senhor Jesus já vem, nós estamos na iminência da volta do Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados para esse momento. Essa parábola diz respeito à nossa vida, de nós que não nos afadigamos, que nós não sofremos o sol do dia, porque todo esse trabalho na qual nós fazemos a presença do Espírito Santo. Não há desgaste nenhum. O desgaste é simplesmente nós dispormos pela fé para que o Espírito Santo realize a obra que é dele. Isso. Por isso, os primeiros se entregaram. Os primeiros olharam e falaram, pô, mas não está certo. Nós suportamos a fadiga e a calma do dia. E o Senhor, nosso Deus, Pai da vinha, toma em defesa a nossa vida e diz, se eu quero ser bom para eles, por que você está achando ruim? Por acaso seus olhos são maus? Querido, isso é uma palavra tremenda para nossas vidas. Nós que vivemos esse momento maravilhoso da volta do Senhor Jesus, isso diz a respeito a nós. Por isso que ele diz, assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros. Sabe o que diz isso, querido? Por que os derradeiros serão primeiros? Porque o Senhor Jesus vem buscar essa igreja nas nuvens. Por que nós vamos primeiro? Por causa do arrebatamento da igreja. Primeiro o arrebatamento da igreja, queridos. A igreja vai ser arrebatada. Lógico que a palavra de Deus diz, nós vamos estudar isso nas cartas de Paulo a Tessalonicenses, diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois o encontro dos senhores dos ares, através da igreja. Isso é poderoso, querido. E o que é poderoso nisso? Que nosso Deus nos trata de igualdade. Há uma igualdade dos filhos de Deus. O pagamento do salário é o mesmo, querido. Ele não faz distinção nem acepção de pessoas. Mesmo que os homens do Antigo Testamento, daqueles que anunciaram essa palavra com intrepidez, na geração deles, vai receber o mesmo salário que nós, na nossa geração, estamos fazendo. Só que nós temos a vantagem de não trabalharmos na fadiga do dia e nem no sol do dia, porque nós temos o Espírito Santo conosco, queridos. Nós temos o Espírito Santo para realizar toda essa boa obra poderosa da qual o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. E o que eu quero dar uma outra interpretação dessa verdade de Deus, queridos, é que nós temos que entender que a justiça de Deus não é igual à nossa justiça de homens, né? Aqui eles fizeram a igreja que aqueles homens que trabalharam na vinha no início do dia, eles trouxeram para o pai da vinha a questão da justiça do homem, né? Querendo que seja a justiça, eles que fossem promotores da justiça. E o pai da vinha, o senhor da vinha, diz o seguinte, o pai de família, o senhor da vinha diz o seguinte,
olha, se eu quero ser bom, o que você tem com isso? Eu não posso fazer o que eu quiser aqui. Então, queridos, nós temos que ter uma consciência com relação ao nosso Deus. Há um ensino muito forte para nossas vidas com relação a esse ensino. Quando o Senhor da vinha diz, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ele quer dizer o seguinte, querido, nós que somos trabalhadores da vinha, nós não temos que questionar, a respeito da conduta do Senhor da vinha. Porque nós fazemos análise humana a respeito das coisas. Nossa análise é uma análise segundo o coração do homem, segundo o nosso conhecimento, o conhecimento do homem. Então, o homem é muito pequeno para questionar a obra de Deus à face da terra. Quem somos nós para questionar a questão de nós empenharmos mais do que ciclano ou termos uma disposição maior do que fulano, de querer colocar graduação no exercício da relação com Deus, na questão do exercício de ligação com Deus. Não existe parâmetro para isso, não existe medidas, isso que nós temos que entender. Não tem esse que diz que trabalhou mais para o Senhor ou se afadigou mais para o Senhor, compreende? Aqui está explícito, claramente, na nossa visão e nosso entendimento. O Senhor está sendo claro nisso, de que Ele não faz distinção daqueles que começaram e daqueles que estão no final, da conclusão do dia de serviço da vinha do Senhor. Por quê? Porque o homem não pode se gabar daquilo que ele fez. O homem não pode ter orgulho, o homem não pode colocar diante de Deus a sua capacidade, o seu esforço na obra que é de Deus, não é do homem. Nenhum homem pode se intitular, né, que fez mais do que outro. Não existe isso. Ninguém não tem essa... Deus não dá essa prerrogativa para nós. É o exemplo que Ele está dando nessa parábola do pai da vinha, do pai de família que contratou trabalhadores para a sua vinha. Isso, queridos, nosso Deus, Ele é soberano. Nós não temos parâmetro para questionar isso. Qual é o melhor para nós? Numa condição dessa, no conhecimento que nosso Deus, Ele tem, Ele é soberano para exercer essa ligação com os trabalhadores da vinha, na qual Ele chama para trabalhar na vinha. Nós temos que entender o seguinte, querido, nós não temos que olhar para aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão trabalhando na vinha do Senhor, que estão exercendo o trabalho deles. Nós não temos que olhar, fazer questionamento, olhar e interrogar o que está fazendo mais ou menos, entendeu? Porque eu jejuo tantas horas, porque eu oro tantas horas, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Isso não existe, querido. Nosso Senhor Jesus diz que isso se chama justiça própria, de você mesmo buscar a sua própria resposta, né? De você mesmo receber a sua própria resposta. Não é isso, querido. Nós temos que entender que na dimensão do reino dos céus, o nosso serviço, querido, é a Deus. Tudo que nós fazemos de disposição a Deus, isso é que importa. Nós não temos que olhar o nosso irmão, nossa irmã, aqueles que estão exercendo o trabalho, né, junto ao Pai, né, aqueles que estão trabalhando na vinha do Senhor. Nós não temos que ter parâmetro de juízo, de julgar se fez mais ou menos. Não temos que julgar, porque compete a ele. Primeiro que ele diz que o salário é o mesmo. Depois ele diz que o relacionamento dele, de ele ser bom com um ou com outro, isso é uma deliberação dele. Se ele quiser ser bom, a bondade é dele. Ele conhece todas essas coisas. Ele sabe por que ele exerce isso. Então nós temos que nos ater ao nosso empenho na vinha do trabalho, na vinha do Senhor, é nos restringir simplesmente a nossa capacidade, simplesmente a nossa disposição, e não olhar as pessoas que estão exercendo esse trabalho junto ao Pai. É isso que o Senhor Jesus nos dá o exemplo
com relação ao pai de família, e que era dono da vinha e que contratou trabalhadores. Depois nós vemos aqui o Senhor Jesus subindo para Jerusalém, ele chamando os discípulos, e ele novamente dando a indicação para os seus discípulos do que ia acontecer com ele em Jerusalém. Então ele chamou-os, falando, ó, lá em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos príncipes e dos sacerdotes e dos escribas e condená-lo-ão à morte. O Senhor Jesus já mostrando o que ia acontecer com ele. E dizendo que ele seria entregue aos gentios, que seriam os soldados romanos, e ele seria escarnecido, seria açoitado, crucificado, morto, e no terceiro dia ele ressuscitará. O Senhor Jesus então já falando, olha, nós vamos para Jerusalém e vai acontecer isso comigo lá. Já preparando os seus discípulos para esse momento difícil, para os seus discípulos entenderem isso. Aliás, todas as vezes que o Senhor Jesus tentou falar isso para os seus discípulos, eles entraram na contramão dessa palavra. Eles não conseguiam entender a dimensão disso. Então, nesse momento, apareceu a mãe de Tiago e de João, os chamados filhos de Zebedeu, que chegaram, foram fazer um pedido para Jesus. Então o Senhor Jesus perguntou para ela, o que você quer? E ela então disse, olha, eu quero que quando você for estabelecer o teu reino, os meus filhos, meus dois filhos, um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Olha só a dimensão na qual esses homens estavam vivendo. O Senhor Jesus anunciando que ele estaria sendo morto, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser escarnecido. E eles não entenderam. A mãe dos discípulos chegou nele e foi lá pedir pelo filho, para se colocar no lugar de glória, um na direita e um na esquerda. Eles não entenderam. E aí então o Senhor Jesus, olhando para ele, respondeu, olha, vocês não sabem o que pede. Queridos, a respeito dessa palavra do Senhor Jesus, nós queremos falar a respeito disso. Porque essa posição, mãe, querido, é a posição de uma mãe que se dobra de joelho para pedir para Jesus, pedindo intercessão pelo nome do Senhor Jesus, a Deus Pai, a respeito de algum problema de algum filho. E muitas vezes pedindo um lugar para que os filhos se estabelecessem, né, de uma maneira que sobrepõe a vida de outros no reino. E o Senhor Jesus, então, na resposta daquela oração, fala para a mãe, olha, você não sabe o que você está pedindo. Mas ele diz, pergunta para os meninos, vira para os filhos e fala, vocês podem beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? Querido, essa foi a pergunta da qual o Senhor Jesus fez para aqueles filhos, baseado na oração da mãe. E os meninos, então, os dois jovens, João e Tiago, responderam no ato, podemos. E o Senhor Jesus diz, na verdade, bebereis o meu cálice e serei batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim dá-lo, mas aquele a quem o Pai os der. Queridos, primeira coisa que nós temos que entender, aquilo que diz respeito à parábola da vinha, do pai da vinha. O salário, sentar à direita, sentar à esquerda, o galardão, isso aí diz respeito a Deus. Ele vai dar. Nós não temos que entrar nisso. Qual é o nosso lugar lá, o que vamos receber, qual é o nosso galardão, casa de ouro, palácio, isso não diz respeito a nós. O que nós temos que fazer, queridos, é entrar nessa obra, amar o Senhor Jesus, independente do que você vai ter. Amar o Senhor Jesus, independente que os nossos irmãos que estão ao nosso lado vão receber. Qual é a dificuldade nisso? Por que nós temos que trazer essa condição da carne para a vida do Espírito?
né? A condição de querer ser o maior, a condição de querer ser o melhor. E não é isso na vida do Espírito, sabe? Na vida espiritual, no reino de Deus, no reino do céu, não é dessa maneira que é conduzido a relação do homem de Deus, da mulher de Deus, no reino dos céus. E o Senhor Jesus dá uma tremenda resposta na qual nós, igreja do Senhor Jesus, temos que estar atento a isso. Porque quando o Senhor Jesus perguntou para aqueles dois apóstolos, aqueles dois discípulos, vocês podem beber do cálice que eu vou beber e do batismo que eu vou beber? E eles falaram, podemos. Você sabe o que significou isso, queridos? Porque você sabe qual foi o cálice que o Senhor Jesus bebeu? Você sabe qual foi o batismo que ele foi batizado? Quando ele estava lá no Getsemane, quando ele estava orando ao Pai, que o suor desceu, e Lucas descreve como suor de sangue, tal era a intensidade da oração que ele estava no Senhor, tal era a intensidade da opressão, do ataque, do sentimento dele envolvido como um homem movido da condição de carne, ele diante do Pai, pedindo para Deus tirar esse cálice dele. Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice. Ele orou 3 vezes isso, Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas que seja segundo a sua. Depois que ele recebeu, quando ele entendeu que o cálice da qual Deus deu para ele beber, ele não poderia abrir mão, porque isso diz respeito à minha salvação, à tua salvação, à salvação da igreja do Senhor Jesus. Isso é uma obra poderosa, queridos. E isso, o Senhor Jesus chamou, quando os apóstolos queriam um lugar lá no céu, sentado à direita, um à direita e à sua esquerda, o Senhor Jesus perguntou para eles, vocês podem beber do meu batismo? Vocês podem tomar do meu cálice? Vocês podem tomar do meu batismo e podem beber do meu cálice? Isso significa, querido, é você, aquilo que aconteceu com o Tiago. Sabe o que aconteceu com o Tiago? Ele bebeu do cálice do Senhor Jesus. E ele tomou o batismo do Senhor Jesus. Sabe por quê, queridos? Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser sacrificado, a ser o mártir da igreja, morreu à espada por Herodes. Herodes matou Tiago. Sabe por quê? Porque ele estava dando testemunho desse poder de Deus na vida dos homens. Ele estava anunciando essa verdade de Deus. Assim como o Senhor Jesus veio do céu trazer essa verdade para a nossa salvação, os apóstolos dele também passaram por essa situação. João, vocês sabem o que aconteceu com a vida de João, de perseguição, de ficar ilhado na ilha de Patmos. Compreende? Por causa da perseguição daqueles que eram homens que deliberavam a fé no Senhor Jesus. Bebeu do cálice do Senhor Jesus, por estar fora da vida da sociedade, pela perseguição dos homens, pela perseguição da igreja daquela época, que não aceitava o Senhor Jesus. Esse é o batismo da qual eles beberam, esse é o cálice da qual eles beberam. E você sabe quem provocou essa situação na vida deles para eles entrarem nessa dimensão? A própria mãe deles, né? Que orou ao Senhor pedindo para que eles sentassem um à direita e à sua esquerda. Por isso o Senhor Jesus falou para ela, ó, você não sabe o que está pedindo. Querido, talvez quando nós estivermos na glória, depois do arrebatamento da igreja, quando nós formos conviver com o nosso Deus, estar na presença do nosso Deus, estar lá junto com nosso Senhor Jesus Cristo, talvez nós até encontremos Tiago e João, um à direita e sua esquerda, porque eles cumpriram com aquilo que o Senhor Jesus perguntou para eles. Talvez, nós não sabemos, mas que seja a vontade do Pai estabelecida. Eles, uma coisa eles fizeram, independente de qual fosse o lugar que eles sentariam, eles comeram, eles tomaram do cálice que o Senhor Jesus tomou. Eles tomaram do batismo que o Senhor Jesus tomou. Compreende? Porque eles deram esse testemunho de fé na geração deles. Não importa o preço da vida que eles pagaram. Não importa. O importante é que eles pagaram, com a própria vida deles, o preço da fé no Senhor Jesus. E isso diz respeito à nossa vida. Porque nós queremos o Senhor Jesus para o bem bom. Nós não queremos o Senhor Jesus para estabelecermos na vontade que Deus tem para nossas vidas. Nós estabelecemos nossa vida, muitos que vão
buscam o Senhor Jesus, eles buscam o Senhor Jesus para resolver problema financeiro, para resolver problema de ordem sentimental, né? Para arrumar um bom casamento. Isso tudo o Senhor Jesus dá, mas nunca é a motivação de você buscar o Senhor Jesus. Você tem que buscar nosso Deus em função de você saber que dos pecados que você tem, da má obra que você tem, e saber que Ele vai te dar cura e vai te trazer salvação e levar você para um caminho de vida eterna. Nós temos que buscar o Senhor Jesus por aquilo que Ele trouxe para nós, né? Não segundo o homem, o desejo dos homens, como é anunciado, como se o Jesus fosse um produto, a bênção do Senhor Jesus fosse um produto que você compra em qualquer supermercado, né? É anunciado, né? Frequentar tal, fazer tais campanhas para você receber, como se você fazendo aquilo fosse comprado no balcão de um supermercado. Não é isso, querido. A obra de Deus, ela é feita no coração do homem, de um coração arrependido. O Senhor Jesus, Ele ainda hoje está na face da terra. Ainda hoje Ele está com a mão estendida, buscando aqueles que querem Sua presença. E nós vemos aqui o exemplo de uma mulher que deixou a vida dela para viver esse auxílio. A casa dela toda estava envolvida no ministério do Senhor Jesus. Ela trabalhava no auxílio do ministério do Senhor Jesus. Os 2 filhos que ela amava estavam ali do lado do Senhor Jesus. E quando ela anunciou aquilo, os meninos anunciaram de uma maneira determinada, que não importa qual preço que eles tinham que dar esse testemunho, mas que eles iam até o fim com o Senhor Jesus. E eles realmente foram. Agora, será que na nossa geração nós encontramos fé igual a essa? Será que na nossa geração, nós encontramos famílias devotadas, né, com a disposição de servir o Senhor Jesus numa condição incondicional do que vai acontecer amanhã para a vida deles? Não, é difícil nós vemos isso hoje na nossa geração. Por isso que o Senhor Jesus falou, quando Ele voltar, será que Ele encontrar fé na terra? Querido, nós queremos estabelecer segundo o fundamento da palavra de Deus. Queremos nos fundamentar segundo essa verdade. Essa verdade, ela tem palavra de consolo, de amor, mas ela tem palavra de exortação. No que diz respeito à nossa conduta, à nossa maneira de chegarmos até Pai. E aí encontra, nessa mesma passagem, os 10 outros apóstolos, né, o que ouviram isso, ficaram indignados e ficaram contra os 2 irmãos. Olha só o nível que viviam esses homens. Eles eram realmente homens naturais, comuns como nós somos, né? Nós não podemos colocar os discípulos do Senhor Jesus como se fossem homens vindo da estratosfera, vindo de uma outra dimensão. Não, eles eram comuns. A diferença que eles tiveram, queridos, depois de Pentecoste, foi a presença do Espírito Santo no coração deles. E eles eram um homem comum, que tinha as reações natural, de carnalidade, como nós temos, como nós vivemos, ainda entrar nessa dimensão da carnal. Só que quando nós recebemos o Espírito Santo, tem que haver uma mudança. Nós não podemos... Eles deixaram de ser esses homens. Eles deixaram, os apóstolos que viveram essa condição, depois de Pentecostes, eles deixaram de ser isso que nós estamos vendo aqui. Deles, né? Lá depois de Pentecostes, a conduta deles era outra. E nós vamos aprender isso na vida dos apóstolos, no livro de Atos. É isso que nós temos que entender. Nós não ficarmos atentos à operação de Deus em nossa vida, a operação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós estamos vendo aqui os apóstolos indignados com a posição dos 2 irmãos, porque eles ainda eram carnais, eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles estavam olhando o exemplo do Senhor Jesus, estavam aprendendo com o Senhor Jesus, mas a vida deles ainda não tinha essa condição. E assim na nossa vida, nós aprendemos com a palavra de Deus, há uma jornada, há uma caminhada, não é um passo de mágica, querido, não é uma magia, não é que você faz uma abracadabra e as coisas mudam, não é assim na vida de um crente, na vida de um homem ou mulher de Deus, não, isso é a cada dia, é passo sobre passo, né? É planos sobre planos. Então, são situações que vão crescendo no nosso dia a dia, que essa dimensão vai aumentando em nossas vidas. Então foi isso que aconteceu com os apóstolos.
na caminhada deles. E aqui nós vemos ainda a discussão deles, preocupados e com ciúmes daqueles que estavam querendo um à direita e a sua esquerda. E o Senhor Jesus, nesse momento, percebendo isso, chamou eles para si, como sempre o Senhor faz, essa postura amorosa de nosso Deus, que ainda hoje faz isso conosco na igreja, quando nós nos acertamos, chama para si, compreende? E dá um ensino. E ele diz, fala, olha, no reino do céu não é igual ao mundo, os príncipes desse mundo, onde convive com os gentios e os príncipes, eles dominam as pessoas, aqueles que dominam e aqueles que são subalternos, aqueles que têm autoridade e aqueles que submetem as autoridades, entendeu? Não é igual ao reino desse mundo, onde existem as autoridades, os reis desse mundo e os subalternos, né? E a plebe, não é dessa maneira. O Senhor Jesus diz que, todo aquele que quiser entre vós ser maior, aquele que quer ser a autoridade, que esse seja o serviçal. Esse, querido, é o segredo de nós entendermos a autoridade no reino do céu. Compreende? A autoridade no reino de Deus. O Senhor Jesus está nos dando a questão da cobertura espiritual, porque as pessoas, há muita discussão a respeito dessa situação de cobertura espiritual. Queridos, aprenda, a autoridade no reino dos céus é aquele que se faz serviçal. Aquele que quiser ser primeiro, que seja servo, compreende? Isso é autoridade espiritual, querido. Ao inverso da autoridade do mundo. Quando nós entendemos sobre essa discussão de autoridade espiritual, você tem que estar atento nas pessoas que têm, porque a deliberação daquele que serve, daquele que é humilde, aquele que tem amor, porque o amor é que cobre, queridos. Então, esse é o entendimento a respeito de autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é aquele que senta no trono, no comando, e acha que todo mundo está debaixo dele e faz o que ele quer. Ele tira esse daqui, põe para lá, faz isso dá autoridade. Isso é a autoridade dele, da sinagoga dele, não do reino de Deus. A autoridade no reino de Deus, querido, se faz pelo amor do Espírito Santo na vida da pessoa. É aquele que serve, aquele que é humilde, aquele que se faz o menor para que o irmão seja exaltado, para que o irmão tenha o melhor lugar. Essa é a autoridade espiritual. Fique atento a isso, no mover do Espírito Santo na vida da igreja. Nós temos que esse ensino é poderoso para nossas vidas. Porque se nós tivermos o entendimento errado disso, querido, nós vamos submeter à vontade de homens. Nós vamos ser subjugados, ser açoitados. O Senhor Jesus falou, vai ser açoitado na sinagoga deles, vai ser açoitado na sinagoga dele por um mau entendimento, porque não tem entendimento da verdade de Deus. Por isso que a palavra diz em Oséias 4,6, o meu povo sofre por falta de entendimento. E o Senhor Jesus não quer que aconteça isso na nossa geração. Daqueles que são os trabalhadores da vinha, na qual vamos fazer a última hora, que vamos receber o mesmo salário daqueles que afadigaram no dia. Isso é poderoso para nós. Vamos tomar posse dessa palavra, querido. Há um poder sobrenatural disso, na qual nós temos que entender. Isso diz respeito à autoridade espiritual. Quando o Senhor Jesus fala a respeito, olha, ele faz a comparação da autoridade do mundo, aqueles que exercem sobre os gentios a autoridade, e fala daqueles que exercem autoridade no reino de Deus. Ele diz, porque ele diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. É nesse reino, queridos, que nós estamos. O reino de Deus é esse. Nós temos que estar atentos para que nós não colocamos nossa vida, nossa família, no meio de homens que vão açoitar nossas vidas com sacrifício, com delegação de serviços que o Espírito Santo não pediu para você, com delegação de serviços ou de juízo que o Espírito Santo não pensa a teu respeito. Então, esse é o entendimento que o Senhor Jesus quer nos trazer para nós, de nós termos o conhecimento daquilo que diz respeito à autoridade espiritual. Essa passagem, querido,
na qual Tiago, a mãe de Tiago e João, abordou o Senhor Jesus e falou a respeito de um sentar à direita e à sua esquerda. Depois o Senhor Jesus fala a respeito de quem que é o maior no reino do céu e quem que não é igual dos gentios. Isso aqui, queridos, há um ensino poderoso para nós com relação ao entendimento de autoridade espiritual, ok? Entenda isso, que isso é muito importante para você viver de uma maneira abundante, na qual o Senhor Jesus quer para você. Porque se você entende isso, você vai ter a identidade de quem é a autoridade espiritual do lugar que você frequenta, quando você vê aquele coração humilde, simples, e que você vai poder chegar e pedir oração, pedir para que possa estar do seu lado, para que você possa colocar seus questionamentos, colocar suas dificuldades, sabe escolher, sabe quem vai orar por você, entendeu? Não fique impressionado com aqueles que têm oração poderosa, tá? Como o Senhor Jesus falou, olha, que ora na esquina, passinho de serviço pelos homens. Não se impressiona com isso, querido, porque o reino de Deus, Deus olha o coração do homem, não é? Então Ele está dando uns ensinos para nós não termos olhos do mundo, na questão do mundo espiritual. Nós temos um juízo perfeito daquilo que Ele fez para nossas vidas. Em seguida, nós vemos o Senhor Jesus, Ele passando por Jericó, né? E seguiu uma grande multidão. Tá? Quando o Senhor Jesus tinha passagem, existia uma grande multidão que acompanhava aquela obra poderosa, né? Que o Senhor Jesus... Quando o Senhor Jesus andava pelo mundo, querido, as pessoas tinham certeza que vidas iam ser transformadas, que pessoas iam ser curadas. A passagem dele chamava a atenção da multidão porque ele mudava a circunstância das vidas. As pessoas não eram a mesma, mudavam. Aqueles que sofriam, aqueles que estavam desprezados, aqueles que precisavam de uma palavra de entendimento a respeito do reino dos céus. O Senhor Jesus dava isso, Ele dava o ensino, dava a cura, dava o alimento, dava toda a necessidade da qual as pessoas tinham para chegar até Ele. Então, era um poder sobrenatural, a própria presença dele no mundo, né? E aquela grande multidão acompanhava ele. E até os cegos que estavam ali, a palavra diz que 2 cegos que não estavam vendo o que estava acontecendo, mas ele diz a palavra que eles estavam assentados ali no caminho, né? E aquela multidão passando, eles chamaram a atenção deles, e eles ouvindo que Jesus passava ali, eles não tiveram dúvida, eles clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso é tremendo, querido. Quando nós despojamos da nossa condição, quando você aproveita a passagem do Senhor Jesus na tua vida. Mas para isso, você precisa estar atento a ouvir a voz do céu. Você tem que ouvir, querido. Esses cegos, eles estavam escuros, eles não estavam vendo, mas os ouvidos deles estavam atentos no mundo. E quando eles, o ouvido, o órgão que trazia toda a sensibilidade do mundo exterior para eles, e eles percebendo que o Senhor Jesus passava por ali, eles gritaram, eles ficaram ali, botaram toda a energia deles nisso, gritando: Senhor Jesus, temos misericórdia de mim. E ali, a multidão na qual cercava o Senhor Jesus até repreendia esses homens. Não aceitavam que eles estavam ali gritando, né? Estavam atrapalhando, né? Porque aquele escândalo, né? Estavam fazendo um verdadeiro escândalo, gritando, sabe? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Isso, querido, diz respeito ao desespero de um coração. Isso é que move o coração de Deus. Quando você traz do seu interior, o grito do teu interior, não é gritinho, não. Não. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Isso é que determina que muda a circunstância. Não importa se você está sendo incomodando pessoa, vizinho, quem está do seu lado, não importa. Por isso que quando nós estamos na igreja, nós devemos abrir nossos lábios em louvor para que Deus ouça que você está lá no meio do povo. É preciso que nós tenhamos essa ousadia, querido. O reino do céu é feito por homens audaciosos.
O Senhor Jesus convida para entrar no reino do céu homens determinados, homens e mulheres. Quando eu falo homem, eu não estou me referindo a sexo. Estou falando homem que é o gênero humano. Então, homens e mulheres que sejam determinadas, audaciosas, que têm intrepidez, porque a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Porque um tímido, quando o poder de Deus está sendo manifesto na vida dos homens, como nós vamos ter timidez, querido? Como nós vamos exercer essa timidez? Nós vamos deixar o mundo abafar a passagem do Senhor Jesus na tua vida? Né? Enquanto você pode clamar, enquanto você pode viver, enquanto você tem esse sopro de vida, enquanto você está respirando por esse ar, por esse nariz, você pode abrir tua boca, não importa as condições que você esteja. Esses homens eram cegos, estavam sentados à beira do caminho, esquecidos de todos. Esquecidos. Eles estavam tão esquecidos que quando eles resolveram abrir a boca, o povo se incomodou com eles. Tal era a significância deles na vida dos homens. E assim acontece com nós. Nós somos tão insignificantes na vida das pessoas que quando você resolve abrir a boca para louvar a Deus, as pessoas ficam incomodadas com a tua postura. Não importa, é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Porque eles vão, se o mundo te abafar, vai fazer você insignificante. Tá? Compreende? Ela é esquecido, da beira do caminho, esquecido. Ninguém vai ver você, ninguém vai passar por você, ninguém quer saber de você. Querido, chegou o momento, agora é a hora de nós abrirmos nossa boca com intrepidez, com ousadia, porque esse é o reino do céu. Energia, querido. Deus é poderoso, mas Deus não pode operar na inércia, porque isso diz respeito à falta de fé. Compreende? Quando você tem uma postura de cabisbaixa, é falta de fé, querido. Entendeu? E nós até respeitamos a condição de você cultuar Deus da maneira que você quiser. Né? E eu também tenho essa posição de, como o Senhor Jesus falou, você quer falar com o Pai? Vai, fecha a porta do teu quarto, fala com ele em segredo, entendeu? Assim como o Senhor Jesus fala a respeito de oração, né? De você falar com Deus em segredo, Jesus fala a questão de dar esmola, Jesus fala a questão de você ter cuidado, de você não querer aparecer. Mas quando você percebe, é diferente aqui, querido, quando você está num momento de total desprezo na tua vida, se você está sofrendo de câncer, AIDS, de uma doença que o mundo, nem a ciência pode trazer para você resposta. Quando você está isolado do mundo, numa cama, né? Quando as famílias já estão de olhar para você sentado nessa cama, quando você já não tem mais, quem a recorrer, querido, é nessa hora que você tem que dar o grito, querido. Aprenda, porque isso é poder de Deus. Não tenha timidez. Se você sentir a presença do Espírito Santo te dando se compungindo para isso, abre a boca. Ele é poderoso, nosso Deus é vivo, ainda está presente em nossas vidas. Clame pelo nome dele. Esses homens, quando eles anunciaram Jesus, filho de Davi, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam dessa verdade. Então eles abriram a boca, eles anunciaram o poder de Deus sobre a vida deles, eles anunciaram o nome do Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, ele anunciou o nome daquele que era anunciado pelos profetas, aquele que vinha como Messias, aquele que traria salvação para o mundo. Eles reconheceram, eles identificaram o Senhor Jesus naquele momento. Naquele momento. É isso que nós temos que entender. Há um momento que você vai ter essa passagem. O Senhor Jesus vai passar pela tua vida, vai passar nesse momento. E se estiver passando, se você sentir isso, grita, clama por esse poder, porque você vai receber. Esses homens, então, quando eles gritaram e que incomodou a multidão, o Senhor Jesus ouviu. E o Senhor Jesus ouviu, parou, mandou chamar os dois. E perguntou para eles,
que queres que vos faça? Sabe por quê, querido? Aqui é muito importante isso, porque isso se chama oração. Quando o Senhor Jesus perguntou para eles, o que quer que eu faça? Eles tinham que fazer a oração que nós fazemos. É aquilo que nós fazemos, que aqueles homens fizeram. Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Compreende? Isso é oração. Isso nós não conseguimos entender por quê. Nós não sabemos ainda por que isso, querido. Mas Deus que nos fez, Ele sabe por quê. E Ele deliberou que tinha que ser dessa maneira. Nós temos que pedir, nós temos que bater, nós temos que buscar. Então, isso se chama oração. Então, quando esses homens chegaram diante do Senhor Jesus, gritando pelo nome dele, o Senhor Jesus falou para eles, o que vocês querem que eu faça? Isso é oração. E eles olharam para o Senhor Jesus, que ainda hoje está vivo, sentado diante de Deus Pai, e pode te ouvir perfeitamente, desde que você clame pelo nome dele e peça, Senhor, que meus olhos se abram. Entendeu? É isso que aconteceu, é oração. Você não está na condição desses dois cegos de Jericó, que viram na geração deles, lá 2011 anos atrás, né, que eles viram o Senhor Jesus passar por Jericó. Mas hoje nós temos a mesma situação. Nós estamos no mesmo lugar. O Senhor Jesus hoje, Ele diz que Ele estaria conosco até a consumação do século. Ele é um Deus verdadeiro, fiel à palavra dEle. Ele ainda hoje está conosco. Então, abra a tua boca e pede. Isso se chama oração, isso é ordenança dele. Nós não sabemos por que tem que ser assim. Não é de meditação, porque meditação o budismo faz. Não é meditação, é oração. Compreende? É você orar, é você pedir. Compreende? Esse é o nosso Deus. Entendeu? Nosso Deus, nós meditamos na palavra dele o tempo todo. Mas quando nós queremos pedir, nós temos que falar, abrir nossa boca. Fala com ele. Pede. E aí então, o Senhor Jesus virou para eles e olhando para eles, o Senhor Jesus movido de íntima compaixão, porque é o que Ele tem por nós, queridos. O Senhor Jesus tocou nos olhos deles e logo viram e eles seguiram o Senhor Jesus. Esse é o poder sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, querido. Nosso Deus, ainda hoje, tem íntima compaixão por nossas vidas. Ele é um Deus ainda que olha para nós, tem amor por nós. Só que nós temos que conhecer os mistérios dele, querido. Nós temos que entrar na dimensão desse Deus poderoso. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele reina, Ele é soberano. Ele é o Senhor da vinha. Ele que tem o comando de tudo, Ele dá. Ele faz o bem para quem Ele quer. Ninguém tem que questionar Ele. Esse é o nosso Deus. Ele nos trata esperando de nós que nós tenhamos um coração humilde, contrito, que nós saibamos que quem tem a autoridade espiritual onde nós convivemos são aqueles que nos servem, são aqueles que são humildes de coração que servem, são os mais humildes, são aqueles que tratam, aqueles que são menores. Esse é o maior. Esse é o reino do céu. E isso que nós temos que estar entendendo, querido. Essa dimensão que nós temos que estar olhando. Porque nós somos acostumados a olhar para esse mundo e achar que o reino do céu é o mesmo parâmetro desse mundo. Não, querido. O Senhor Jesus está dando ensino para nós olharmos e que sabemos qual é a verdade dele. E quando nós entramos nessa dimensão, você vai ver ele passar, querido. Você vai ter olhos espirituais para ver ele passar, assim como os cegos de Jericó viram. É isso, a chamada que o Senhor Jesus está nos dando, porque nós estamos olhando para o mundo, olhando para as condições do mundo, olhando para a televisão, para as novelas, time de futebol, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, é isso que nós estamos olhando, os homens voltados para a questão do futebol, para a questão da política, para a questão, sabe, dessa disputa de quem é o maior, né, de televisão. Você vê a guerra que está havendo nos ministérios que Deus trouxe para a terra, quando ele podia tremendamente ser abençoado. Eles estão guerreando entre si para mostrar quem é mais poderoso do que o outro. Compreende? Não é reino dos céus isso, querido. Aquilo ali não é reino dos céus. Essa disputa que vocês estão vendo nesses homens que se dizem, né, da igreja do Senhor e que estão estabelecendo uma disputa entre eles, não podemos nem olhar para isso. Mas não é esse exemplo que nós temos que seguir, porque a autoridade espiritual se faz naquele que é menor, naquele que é servo,
naquele que tem amor por tua vida. Essa é a autoridade espiritual. E quando você entra nessa dimensão, você que é cego, porque nós somos cegos espirituais, nós olhamos muito bem o mundo, mas o mundo espiritual nós somos cegos. Mas quando você reconhece isso, você começa a entender essa dimensão espiritual de que é o reino de Deus na nossa vida. O que vai acontecer com você, o que aconteceu comigo, que nós cegos espirituais vamos ver o Senhor Jesus passar. Compreende? Nós vamos ter a visão espiritual de entender a passagem do Senhor Jesus por nossa vida. E aí é o momento de nós clamarmos: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você que entendeu, querido, entendeu essa dimensão, grita comigo: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai ver seu mundo mudar, você vai ver a sua circunstância mudar, porque Ele entendeu o teu chamado, porque você chegou no lugar certo, você parou a passagem do Senhor Jesus, Ele parou. E aí você vai pedir para Ele o que você tem no seu coração. Pede, querido, pede, abre tua boca. Não é meditação, é oração. Oração é oral ação, é uma ação oral. A tua boca vai falar, compreende? A fé é isso, com o coração se crê e com a boca se confessa a palavra da salvação. Essa é a nossa fé, querido. Essa é a dimensão do mundo espiritual na qual nós somos chamados. Eu quero que você receba essa palavra no poder de Deus, no poder do Espírito Santo para nossas vidas, para que você cure, se há enfermidade, se há situação financeira difícil, se há dificuldade, liberte, grite, mas tenha a visão espiritual para você entender a passagem do Senhor Jesus sobre a tua vida. Que Deus abençoe vocês todos. Amanhã nós vamos continuar nesse estudo maravilhoso do livro do Novo Testamento. E amanhã nós vamos estar estudando Mateus 21, se assim Deus nos permitir.